Boa noite a todos os deputados, boa noite, presidente. Eu me comprometo a ser o mais rápido, mais célere no uso da minha palavra e agradeço desde já a deferência de Vossa Excelência por permitir a fala. Eu, em primeiro lugar, quero saudar todos os deputados e deputadas. Essa casa tem dado um exemplo para o Brasil de atuação no enfrentamento, na diminuição das mazelas em razão do Covid-19. A gente tem aqui feito um exercício diário e permanente, em primeiro lugar, de deixar momentaneamente as divergências políticas, os embates ideológicos de lado. A gente tem feito isso com as matérias que são extremamente relevantes, a maioria delas de cunho técnico, e que, de fato, têm reduzido os danos nefastos, mortais, dessa grave pandemia, que vai gerar efeitos, sem dúvida nenhuma, para as relações humanas, vai gerar efeitos para a sociedade. Eu sou um otimista inveterado e percebo que, por exemplo, a utilização de plataformas tecnológicas serão, sim, um exemplo, um legado a ser deixado no pós-pandemia e, sem dúvida nenhuma, um momento de maior cidadania, de maior interação entre as pessoas e que estão convivendo, aprendendo a conviver no meio dessa crise. Será também outro legado dessa, se é que assim possamos dizer, desse período tão ruim que estamos vivendo no Brasil, no Rio de Janeiro e no mundo. Fazendo alusão justamente a esse momento, senhora presidente, eu me permito aqui aplaudir as falas do deputado Luiz Paulo, que sempre nos traz, como sempre fez no momento em que presidi a Comissão de Orçamento. O deputado Luiz Paulo ali promoveu diversos debates saudáveis, no sentido de contribuir tecnicamente para que o Rio de Janeiro saísse dessa grave crise. Então, os números, de forma muito lúcida, que o deputado Luiz Paulo nos apresenta nessa tarde, nos mostram, primeiro, um temor que será um fato encarado de forma inédita por todos que aqui estão, um rombo de quase 30 bilhões de reais que o Rio de Janeiro vai enfrentar, e a gente sabe dos danos terríveis que isso pode gerar para as futuras gerações, para esse momento que a gente está vivendo de reconstrução, que já era um momento de reconstrução do Rio de Janeiro. Da mesma forma, me permito aqui aplaudir a forma lúcida que a deputada Lucinha relata o drama daqueles que efetivamente estão sofrendo na ponta com essa doença. Quero me permitir aqui, nesse dia que comemoramos o Dia da Educação, sou defensor de uma educação emancipadora, livre de interferências políticas, mas que prepare a criança, o jovem, para o mercado de trabalho, para o desenvolvimento, mas não só por ser o Dia da Educação, mas a gente tem que enxergar a educação sempre como uma ferramenta de pleno desenvolvimento. No entanto, nós não podemos nos furtar de falarmos de saúde. E aqui, da mesma forma que aplaudo o deputado Luiz Paulo, aplaudo a deputada Lucinha, me causa, eu diria até, constrangimento de observar, mais uma vez, na contramão de tudo que está sendo discutido aqui no Parlamento Fluminense, alguns deputados e deputadas utilizarem essa tribuna para simplesmente usar como palanque eleitoral, ou eleitoreiro, eu diria. Eu me permito, deputada Lucinha, e aqui eu sou muito franco e já mostrei que tenho a independência necessária, primeiro para votar como bem entendo, depois para agir como bem entendo, e já fiz isso em diversas oportunidades. Eu sou signatário da CPI da Saúde, acho que é a forma que o Parlamento Fluminense pode contribuir para... Eu não entendo porque alguns deputados estão sorrindo. Eu sou signatário da CPI da Saúde, sim, e acho que é a forma que a gente pode contribuir na fiscalização. Eu me permito, já que foi citado, por exemplo, o RJTV dessa tarde, na primeira edição, que falou assim, o drama, me parece, de um hospital do governo do Estado, em que falta EPIs para os técnicos e profissionais de saúde, mas me permito, nessa própria edição desse telejornal, me permito citar, por exemplo, o caso da senhora Rosana, sobrinha do Alexandre, internada no Salgado Filho, e que morreu sem atendimento necessário, morreu sem informação por parte da Secretaria Municipal de Saúde, que deixa os pacientes jogados à própria sorte,
sem sequer terem a dignidade de informar aos pacientes o quadro que aos familiares, o quadro que esses pacientes estão. A crise da saúde não é uma crise de um ente federativo específico, não. Os hospitais federais, por exemplo, tiveram que ser acionados na justiça para poderem dar a sua cota de contribuição. E esse problema não é da atual gestão, não é do atual presidente. A crise nos hospitais federais ela já se arrasta por mais de 20 anos. Além disso, nós temos problemas gravíssimos no governo do Estado, na saúde, sim, muito embora eu classifique a forma que foi enfrentada da mesma forma que o governo federal enfrentou, num primeiro momento, essa questão do coronavírus de forma muito técnica e que, efetivamente, essa união dos esforços dos entes federativos fez com que nós talvez não atingíssemos aqueles níveis que outros países atingiram. Agora, eu me permito trazer aqui ao debate, por exemplo, o caso do Hospital Ronaldo Gazola, onde pessoas estão morrendo na fila sem atendimento, e não é só do coronavírus, não. Um paciente que morreu, Wagner Coelho, que morreu de apendicite na fila do Hospital Ronaldo Gazola. É um problema das 3 esferas de poder de forma muito séria e muito grave que deve ser enfrentada por nós, deputados, também. Na minha semana passada, uma assessora minha, que muitos deputados conhecem, morreu num hospital municipal em Saquarema por falta de atendimento, 12 horas sem atendimento. Então, nós temos que ter muita responsabilidade para falar de um tema tão relevante quanto o tema da saúde, sem esquecer que esse problema é de âmbito municipal, é de âmbito estadual e é de âmbito federal. Essa OS, por exemplo, como foi bem relatada pela deputada Lucinha, que deve ser o primeiro objeto a ser enfrentado pela CPI uma vez instalada na casa, sem dúvida nenhuma é a mesma OS que vinha prestando serviço para a Prefeitura do Rio de Janeiro. Eu sou crítico a esse prefeito, todos sabem disso, me filio à fala da deputada Marta Rocha, que, como carioca que sou, considero que é o pior prefeito da história do Rio de Janeiro, sim. Aliás, para aqueles que hoje saúdam esse prefeito e se consideram de um posicionamento político anti-esquerda, eu diria aqui, e aqui, capitão Paulo Teixeira, eu sei que Vossa Excelência tem tido um comportamento exemplar sob o ponto de vista partidário, de defesa do prefeito, mas me permito, não como político ou como pré-candidato à Prefeitura do Rio, não, mas como um cidadão carioca, fazer graves crises. Esse desprefeito, ele tem feito com que a população sofra muito antes do processo da pandemia. Conclua, deputado, por favor. Ficaram sem salário até o mês de dezembro. Passaram Natal e Ano Novo sem salário. Agora, no auge da pandemia, os servidores administrativos da saúde do município do Rio de Janeiro continuam sem salário. Ou seja, a crise é absolutamente grave. E aqui, para concluir, senhora presidente, eu me permito, desde o dia 15 de abril, no dia que a sargento Carla do Nascimento Dias faleceu de Covid, já são pelo menos 16 policiais militares mortos com esse vírus. Nós estamos vivendo uma pandemia, as pessoas estão dentro de casa, aquelas que podem, mas temos na linha de frente os bravos policiais militares, os profissionais de saúde, os agentes de limpeza, aqui no Rio de Janeiro, a Conlurb, e outros tantos profissionais, guardas municipais, demais profissionais de saúde, maqueiros, policiais civis, bombeiros e aqueles médicos e enfermeiros que são a nossa tropa de choque no enfrentamento dessa grave doença. Então, eu estou apresentando aqui para que no dia 15 de abril, nós, em nome do Parlamento Fluminense, da sociedade fluminense, não esqueçamos mais desse momento de crise, desses bravos profissionais que salvaram e pouparam muitas vidas no Rio de Janeiro. Estou apresentando um projeto de lei para que no dia 15 de abril, todo ano, nós possamos fazer aqui uma saudação a esses bravos profissionais de saúde. Muito obrigado, senhora presidente, senhores deputados, senhoras deputadas. O Parlamento Fluminense tem contribuído de maneira muito firme para o enfrentamento dessas mazelas, mas devemos fazer com muita responsabilidade, sem transformar a matéria no campo político. É necessário que deixe os governos federal, o governo estadual e o município
trabalharem e que nós possamos deixar o embate político para outubro, caso a eleição se realize efetivamente em outubro. Muito obrigado e que Deus proteja o Rio de Janeiro, as famílias e o Brasil. Obrigado.